acima da nossa necessidade. Olha para cá. Se é sexta-feira forte de libertação de Deus, você está pensando que Deus vai agir em cima da tua necessidade? Cutuca esse crente que está do lado e diz assim: Deus não age em cima da necessidade de ninguém. Deus age em cima de um propósito. Glória a Deus. Sacrifício gera o quê? Isso aí. O que gerou o sacrifício? O que gerou o milagre na vida de Salomão? Deus não vai aparecer para ele. Ele não vai sacrificar 1000 cabeças de bois. E a Bíblia diz que quando ele sacrifica, automaticamente Deus desce. Para quê? Para receber o sacrifício. E quando Deus desce, a primeira coisa que Deus vai dizer para Salomão: ei, garoto, pede-me o que tu quiseres, que hoje eu te dou. O sacrifício dele gerou um milagre na vida dele. Aprenda, crente, quer receber algo de Deus, sacrifica. Glória a Deus. Não, bota o verso 1:12. É 1:12, filho. Bota lá. Olha que interessante isso. Enquanto ela fazia oração ao Senhor, Eli a observava. Eli estava olhando. Quem era Eli? Era o sacerdote. Ele que oferecia o sacrifício para queimar diante do altar. Ele era sacerdote. E todos que entravam ali, sabe o que ele fazia? Queriam o pastor. Ele ia lá, pastor de vocês. Ele ficava assim, ó, só observando pelo canto do olho, cuidando a reação e cuidando o comportamento de determinadas pessoas. Era assim que o sacerdote fazia. E ele fazia desse jeito. Ele estava observando Ana. Glória a Deus. Olha o verso 12, 13. Isso aqui é Bíblia, irmãos. Viu que os lábios dela nem se moviam. Olha que interessante isso aqui, irmão. Tem uma outra revelação muito importante nisso aqui. Os lábios dela nem se... Isso. Porque tem oração, irmãos, que no silêncio gera resposta mais depressa. Tem gente que acha que no muito falar Deus vai ouvir. Tem gente que rasga a boca em orações largas, orações grandes. Eu não estou criticando isso, cada um tem o seu modo de orar, o seu modo de expressar, mas uma oração em silêncio, ela gera muito mais resposta do que uma boca aberta. Uma lágrima derramada dos olhos da pessoa, ela gera muito mais resposta que muitas palavras. Você sabia que o judeu, ele não faz oração repetida? Quando ele quer pedir um milagre para Deus, quando ele quer pedir uma providência para Deus, ele ora uma vez só, coloca diante do altar e depois não ora mais. Porque ele sabe o Deus que ele tem. Ele sabe o Deus que ele confia. Então não usa de oração repetida. E ele não fala. Você já viu aqueles judeus que se encostam na parede lá no mundo da lamentação? É o jeito deles, a expressão deles. Eles ficam ali o dia todo. Parece que vai entrar em transe. O que é entrar em transe? Nada, meu irmão. São pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. São pessoas que têm comunhão com Deus. E não é no muito falar, mas é na expressão. Porque Deus, olha para cá, irmão. Deus não olha a aparência de palavras caladas. Deus olha aqui para dentro do coração. Tem gente que quer encontrar palavra bonita para agradar os ouvidos de Deus. Deus não precisa disso. Deus precisa de uma palavra sincera que sai do coração de um ser humano. Palavra sincera que sai de dentro da alma, não da boca para fora. Por isso que Deus ele expressa na vida de alguns profetas: esse povo se aproxima de mim. E eu falei sobre isso esses dias aqui. Se aproxima de mim de palavras jogadas de boca para fora, mas o coração deles estão distante de mim. Ama! Aqui a Bíblia diz, pastora Simone, que ela não movia os... 1
falava uma palavra. Era como se ela tivesse assim, gente, ó, dá licença. Mas o profeta estava ali, o sacerdote estava ali. Glória a Deus. Só observando o comportamento, mas como não ouviam som algum, não se ouvia nada do que ela falava. E sabe por quê? Porque, diga assim, sabe? Pergunta assim, pastor, por quê? Por quê? Eu vou te explicar para ti por quê. Porque muitas vezes, palavras proferidas, o teu inimigo tem mais facilidade de ouvir. Mas palavras que saem da alma, palavras que saem do silêncio do coração, o teu adversário não ouve. Por isso que muitas vezes as pessoas olham para determinadas pessoas e acham que as pessoas não têm vida de oração, não têm vida de busca. Mas, meu irmão, quando você vê um homem quieto, uma mulher quieta, você pode ter certeza que aquele homem que está ali, aquela mulher que está ali, não está somente de observador, mas está orando em espírito, está falando com Deus. Eu tenho essa característica dentro da igreja. Eu tenho uma dificuldade de abrir a boca para orar, mas eu oro dentro de mim, no meu coração e na minha alma. E tem muita gente que acha que a gente não ora. Ana se expressava desse jeito. Ela era uma mulher amargurada, uma mulher que carregava o que dentro dela? Amargura. Dentro dela tristeza. Como não se ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Em outras palavras, embriagada. Era isso o julgamento que o sacerdote ali estava fazendo sobre ela. Eu vou dizer para você, sabe por que o sacerdote estava fazendo esse sacrifício? Porque a presença de Deus não estava mais no sacerdote, por causa do pecado dos filhos. Tudo que era sacrifício que era gerado em Israel, e todos os anos eles levavam, sabe o que os filhos de Eli faziam? Eles metiam o garfo e pegavam a melhor parte para eles e deixavam os outros passando necessidade e fome. Então a presença de Deus, ela se retirou. Por quê? Porque estavam fazendo coisa errada, gastando aquilo que não se deveria gastar, fazendo aquilo que não se deveria fazer. Então ele aqui vai ver ela como uma mulher embriagada, uma mulher bêbada. Por quê? Porque a presença de Deus saiu por causa do pecado. Olha o verso 14. Olha que interessante isso. Eu não quero fugir de versículo nenhum, irmãos. Bota o verso 13. Olha o que o sacerdote vai falar para ela. Vi que os seus lábios dela não se moviam, mas como ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Bota o verso 14. Até quando vai ser embriagada? E disse ela. E disse ele, larga esse vinho. Bota o verso 15. Ana respondeu, eu, Senhor. Mesmo diante da situação, ela não vai indagar o sacerdote, ainda vai chamar ele de meu Senhor. Não bebi vinho algum, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Bota o verso de número, deixa eu ver aqui no meu aqui. 16. Profundamente triste, o verso 14. 16. Então de novo chorava em alta voz, papai. Já voltou lá para Ruth. Deixa eu lá 1 Samuel, porque aquela tradução ali diz uma e na minha diz outra. Verso 14. Olha o que eu queria. E ela disse, até quando você está? E aí verso 15. Porém Ana respondeu, não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Ela era atribulada, e ela, além de ser atribulada, ela carregava dentro dela uma angústia. Angústia, e a Bíblia diz que ela era uma mulher triste, atribulada de espírito.
Era algo que ela carregava dentro de si. E daqui para nós, o que tem de gente hoje que representa algo pelo lado de fora, mas por dentro não vive aquilo que prega pelo lado de fora, não vive pelo lado de fora. São pessoas amarguradas, pessoas de semblante triste, como diz a palavra aqui, pessoas que carregam dentro de si uma amargura, uma tristeza. E a Bíblia vai seguindo dizendo que no capítulo de número 16, volta o 16 para mim. Olha que interessante isso, irmãos. Não pense que essa tua mulher aqui, só uma mulher de sem caráter. Aqui diz sem caráter, ou aqui na minha vai dizer assim, ó, ímpia. Eu estava orando assim até porque é grande a minha ansiedade. Ela era uma mulher amargurada, uma mulher triste, e ela era uma mulher ansiosa demais. Carregava dentro de si 3 características que muitas vezes nós carregamos por causa de coisas lá de trás: amargura, tristeza e ansiedade. Isso nós carregamos muitas vezes dentro de nós. E quando nós não liberamos perdão, quando nós não jogamos para fora essas determinadas coisas que precisam ser jogadas, a bênção de Deus é matada sobre a nossa vida. Isso vai gerando o quê? Enfermidades da alma. Enfermidades geradas pelo lado de Deus. Tem pessoas que passaram processos na vida sentimental lá atrás, e toda vez que vai entrar num outro relacionamento, já entra com o pensamento, pensando que vai se repetir todas as mesmas coisas. São pessoas que precisam passar por um processo do tratamento de Deus. Precisam passar por um processo de cura interior, não exterior. Porque nós somos uma geração, eu não estou dizendo que você não possa fazer academia, o pastor está fazendo, para recuperar o peso. Mas tem muita gente que cuida da estética pelo lado de fora, cuida do corpo físico, cuida da aparência, mas não cuida aquilo que carrega dentro da alma do coração. Aquilo vai apodrecendo a alma de um ser humano. Falta de liberar. Olha para esse crente que está do teu lado aí, olha para ti assim, hoje é sexta-feira. É sexta-feira. Forte da libertação. Forte da libertação. Então libera perdão. Libera perdão. Dizia meu falecido pai, Forte. que ele olhava para mim e dizia: filho, eu digo, fala, pai, tu já viu o boi pastando no campo? Eu digo, já, pai. Tu percebeu que ele come grama? Eu digo, claro, vai ter que comer grama, né, pai? É, mas tu percebeu que ele come a grama e ele faz menção de engolir e não engole a grama, e depois ele faz menção de vomitar, mas não vomita, ele guarda na boca? Eu digo, sim, pai, isso é mágoa, é ressentimento. Depois ele engole de novo aquele vômito dele, porque está guardado ali dentro e precisa ser trabalhado. Se você não liberar perdão, se você não entender esse processo de cura interior, de liberar perdão em algumas áreas da tua vida, você vai ficar rodeando a terra prometida e não vai conseguir alcançar a totalidade da bênção de Deus. Isso é processo de libertação. Me perdoe a expressão da palavra, eu sou pentecostal, eu amo isso, eu digo assim sempre minha esposa: agora um dia Deus vai me pegar, eu vou rodopiar, eu vou pular, vou gritar, vou cantar, porque Deus só me toma notar, mas lá embaixo eu sou quietinho. É só que notar que Deus me usa. Meus filhos, então aprenda uma coisa: rodopio, falar em línguas, profetizar não cura ninguém. O que cura é você se posicionar.
triste e ansiosa. Que coisa, né, gente? Uma mulher que poderia gerar filhos, agora não gera. Por que não gera? Porque tem coisas entaladas pelo lado de dentro. O inimigo encontrou o que é nela, vou dizer para você, encontrou o ponto, e isso mesmo. Tem pontos fracos na tua vida. Tem brechas que estão abertas. E esta situação, essa circunstância, ela tem tratado algumas coisas na tua vida. E aprenda uma coisa: nós somos frutos daquilo que nós plantamos. Deus conhece o teu coração, meu irmão. Deus conhece a tua alma. Deus conhece o teu interior. Deus conhece até o último fio de cabelo da tua cabeça. Deus conhece. E o tratar de Deus, o bisturi de Deus, pode até causar dor, mas ele traz o quê? Cura. Tem feridas dentro de você. Eu vou repetir de novo. Vem cá, Deus, aqui na ponta do altar. Esteja assim a tua mão. Tem feridas aí dentro de você. Aqui. Que volte e meia alguém vem e cutuca e sai pulso. Porque ainda não foi curado. Não foi curado. Isso está entalado aí dentro. E volte e meia, algumas lembranças elas retornam à tua memória, à tua cabeça, à tua mente, o teu coração, o teu interior. Porque muitas vezes você representa algo pelo lado de fora e você esconde isso. E nós temos essa praxe de esconder muitas coisas, mas aos olhos daquele que tem olhos como chama de fogo, ninguém se esconde. Um dia ele traz à tona todas as coisas. O pastor pode pregar no altar, a pastora pode profetizar, mas ai de nós se ocultarmos alguma coisa ou escondermos alguma coisa. Um dia as coisas vêm à tona. Como diz assim, ó, o inimigo diz assim, ó: estou te cuidando. Tu não vai pensar que eu não estou te observando. O diabo hoje age assim. Um dia a tua casa, é assim que o inimigo age. Por que o inimigo age assim? Porque tem brecha. Tem feridas aí dentro que ainda não foram curadas, não foram tratadas. E elas exigem que haja uma cura instantânea. Essa cura só vai ser gerada quando verdadeiramente eu me posicionar. Quando eu entender que o que vai gerar o meu milagre é o meu posicionamento, é a minha atitude de fé. Não é a oração do pastor, não é a oração da pastora, mas é eu fazer a minha parte. É eu jogar para fora esse lixo que está dentro de mim, que eu carrego há muito tempo. Mágoa, ressentimento, pecados ocultos. A Bíblia não diz que aquele que não confessa os seus pecados, eu não o perdoarei? E lá em Provérbios diz que pela sua muito loucura, pela sua muito doideira, vai morrer e vai perecer. A Bíblia é clara sobre isso. Por que nós não somos prósperos totalmente? Porque ainda nós não fomos libertos. Porque ainda nós precisamos de uma área da nossa vida que nós precisamos de libertação. Nós concordamos com o pecado, nós convivemos no meio do pecado, mas nós não podemos compactuar com as coisas erradas. E muitas vezes Deus trava bênçãos na tua vida, sabe por quê? Porque você está compactuando com as coisas erradas, você está fazendo a mesma coisa que eles fazem. E Deus não pode te abençoar desse jeito, porque você está ocultando algo que
que precisa ser manifesto à luz. Por que Jesus diz que o pecado, ele precisa ser manifesto à luz? Para que haja libertação, para que haja uma restauração. Ana, aqui a Bíblia diz que ela subia ano após ano. Quanto tempo ela subia? Tem alguém que pode me responder aí? Diga assim: Ana subia todos os anos, junto com o Eucânia, para oferecer sacrifício. Pastor, eu vou no culto de terça, eu vou no culto de sexta, eu vou no culto de domingo, e parece que as coisas continuam do mesmo. É porque você não está vendo de coração aberto. Talvez seja isso, mas é você que precisa sondar o teu coração. Vai chegar um momento que Ana, ela vai se posicionar, não vai aguentar mais. Eu sempre digo isso, irmão, porque tem momento que a gente não aguenta. Chega um momento que a corda estoura. Chega um momento que nós precisamos de uma resposta de Deus. E só quem pode gerar resposta é Deus. Você sabia que tem muitas coisas na tua vida que são roubadas de ti, porque você mesmo permite que roubam a tua vida? Sim, irmãos. Tem bênçãos que são tuas, e muitas vezes o inimigo rouba as tuas bênçãos porque você mesmo permite que ele roube, que ele toque nas tuas bênçãos, que ele toque naquilo que é teu, naquilo que é reservado para a tua casa, reservado para a tua vida. O inimigo toca por causa disso, porque você mesmo permite que ele toque. Sério, isso é Bíblia. Eu estou pregando algo que de Deus. Imaginamos. Vai chegar um momento, já vou encerrar a mensagem, que Ana, ela vai fazer o quê? Se posicionar. Olha que interessante que a Bíblia vai dizer: Ana vai fazer uma oração a Deus. Vai fazer o quê? Oração. Isso. Ela não vai fazer o quê? Uma barganha. Ela vai orar a Deus. Ela vai se posicionar. Ela não vai abrir a boca e vai dizer: Deus, se tu me deres aquilo que eu tanto almejo, se tu me deres aquilo que eu tanto quero, se tu proporcionar essa bênção na minha vida, esse propósito na minha vida, Deus, se tu me deres, eu vou devolver e vou consagrar no teu altar. Por que os grandes homens de Deus tinham a prosperidade de Deus na sua vida? Sabe por quê? Porque a primeira coisa que eles faziam não era para eles, era para Deus. Eles ganhavam a bênção de Deus, mas primeiro eles pegavam aquela parte e levavam para o altar. Foi isso que ela fez. Deus, tu sabe o que eu quero. Eu estou conjecturando, tu sabe o que eu preciso. Tu sabe a minha necessidade. Está aí. Eu todos os dias, Deus, eu sou afrontada na minha vida. Todos os dias. Todos os dias, Penina, tenho prazer em olhar para mim e dizer: eu posso e tu não pode. Eu gero filhos, mas tu és estéril. Tu não gera filhos. Aquilo era dia após dia. E se tu não está blindado pela palavra de Deus, se tu não está firme na rocha, se tu não está alicerçado, qualquer palavrinha já é suficiente para você perder os filhos. Para você perder o quê? Isso mesmo. Para você sair da casinha. É isso aí, irmãos. Você sabia que tem gente que qualquer coisinha que você fala, já vai para o cantinho, já vai do lado? Eu vi o pastor, valeu lá, eu gostei. E Deus revela tudo. Ah, mas o irmão lá, você que tem. Lá na tua casa, diz: ah, mas para um pouquinho. Gente, tem gente que tem o prazer de comprar e defender o ímpio do que defender o justo. É Bíblia, irmãos.
É isso que acontece muitas vezes na vida de muitas pessoas. Qualquer coisinha vai para o cantinho, emburrado, bravo. Por quê? Porque não tem um alicerce. Não está firmado sobre a Rocha. Não tem raiz. E tem gente que tem até conhecimento da palavra de Deus, mas se estriba no seu próprio. E o próprio Senhor disse que Ele pega o sábio, que se acha o sábio, na sua própria sabedoria. Gente, eu sei que a palavra está confrontando pessoas aqui dentro. Eu sei disso. Mas o confronto, a palavra vem, como diz lá em Provérbios, diz bem assim, ó, que a palavra dura, ela suscitaria, mas a palavra branda, ela desvia o furor. A palavra, ela pode até confrontar, mas ela cura, ela restaura. Ela confronta para quê? Para gerar cura no lado íntimo da minha alma. Tem coisas na tua vida que a palavra de Deus te confronta, e você precisa entender que isso não é para gerar tristeza na tua alma, ou até mesmo dor no teu coração, no teu interior. É para gerar cura interior, que precisa ser gerado dentro de você, não estética pelo lado de fora. Até quando você vai continuar maquiando coisas na tua vida? Eu sempre falei isso. A minha esposa, ela é cabeleireira. Tem gente que trabalha com maquiagem, e a maquiagem esconde muita ruga. É ou não é? Esconde ou não esconde? Passar uma maquiagem aqui vai esconder as rugas, mas quando a maquiagem cai, vai aparecer a verdadeira face, vai aparecer as rugas, as imperfeições, e você vai ver que isso vai refletir. Não que nós não devemos nos cuidar, a gente tem que se cuidar. Eu acho bonito isso. Mas você precisa entender, irmãos, que aqui dentro foi o que Ana fez. Chegou um momento que ela não aguentou mais, ela vai clamar, e ela vai dizer: meu, se tu me deres, eu vou devolver no teu altar. E sabe o que ela vai fazer? Vai colocar o nome do menino de Samuel. Sabe quem foi Samuel? Profeta em Israel, sacerdote e juiz. Profeta, sacerdote e juiz. O único da velha aliança que foi 3 coisas: sacerdote, profeta e juiz. Jesus foi o quê? Diga assim: Jesus foi sacerdote, profeta, juiz e rei dos reis e senhor dos senhores. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, né, amados?